Será que o fundo de mercado já foi encontrado? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Então, se você gostar do vídeo, você já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, caso você ainda não seja um inscrito, compartilhe o vídeo com seus amigos, porque a gente produz um dos melhores conteúdos de criptomoedas do Brasil. Tenho certeza que muitos vão gostar de estar acompanhando tudo aquilo que a gente ensina, nossa opinião, nosso posicionamento e a forma correta de você estar dentro do mercado de cripto. Peço também para que você me siga lá no meu Instagram, brunocosta.019, você está vendo o arroba na tela. Tem o link do Instagram aqui na descrição do vídeo para você poder encontrar com maior facilidade. Bom, antes da gente falar desse movimento atual que o Bitcoin está fazendo, eu gostaria de trazer para vocês aqui um indicador que mostra o movimento on-chain do Bitcoin de acordo com o que a gente viveu nos últimos bear markets que a gente passou. Ele é um indicador muito interessante, que ele mostra para a gente o que aconteceu exatamente diante do movimento on-chain do mercado em si. Repare aqui que tem 3 divisões nesse indicador. A primeira divisão aqui é uma faixa mais escura dos preços do Bitcoin em si, onde o preço do Bitcoin teve muita negociação e por isso a gente pega para ver até, né, o movimento corretivo durante esse período do bear market ele foi mais demorado do que esse movimento aqui, por exemplo. Isso que acontece porque aqui dentro dessa zona, que é mais escura, tem mais negociação. Essa zona que é mais clara, ela é uma região onde tem um vácuo de interesse, um vácuo de demanda on-chain por parte dos players em si. Então, quando o mercado tende a chegar nessa região, a queda costuma ser forte, acentuada e rápida. Afinal, não tem ninguém interessado em negociar dentro daquele preço. E quando a gente chega passando desse período aqui, a gente tende a encontrar o fundo de mercado em si, que vem logo após, historicamente, diante aqui do mapa de análise on-chain do mercado, o período de vácuo que a gente viveu aqui anteriormente. Aqui você está vendo que rolou em 2018. Repare aqui, grande negociação, vácuo de preço, fundo de mercado. Aqui a gente tem o que aconteceu no ano de 2021, 2022. Repare aqui em cima grandes negociações, onde o preço do Bitcoin tinha feito grandes movimentos anteriormente. O preço do Bitcoin entrou em bear market, veio, demorou bastante para poder fazer esse processo corretivo aqui, porque tinha muita demanda nessa região, muita negociação do preço. Depois a gente teve aqui 2 momentos de vácuo no preço em si. E esses 2 momentos de vácuo meio que marcou a levada do Bitcoin a uma região de fundo de mercado em si. O primeiro momento de vácuo foi esse movimento aqui onde o preço derreteu, travou aqui nessa região, que tinha sido aquela região em que o preço tinha formado fundo depois daquele banimento da China, e ficou pouco tempo aqui até sofrer um grande vácuo de preço novamente e cair aqui para dentro dessa região, onde a gente conseguiu encontrar aqui, né, nesse período aqui, o fundo exato do mercado em si depois da quebra da FTX, correto? E esse aqui é o mapa atual que a gente tem, onde a gente vê aqui que a gente teve muita negociação nessa parte de cima do gráfico, tanto é que a gente demorou bastante de outubro para janeiro dentro dessa região aqui, quase começo de fevereiro, onde a gente foi perder esse movimento estrutural mais forte da demanda on-chain, encontrar o vácuo e um fundo temporário de mercado até o presente momento. A minha opinião, vocês já conhecem, mas é interessante a gente olhar os movimentos que a gente teve anteriormente e até mesmo pegar aqui o gráfico, voltar, por exemplo, aqui para o gráfico semanal do Bitcoin em si e observar coisas que aconteceram historicamente dentro do mercado em si. A gente voltando o gráfico aqui, né, a gente percebe que a gente teve aqui no último bear market lá de 2018, um período do mercado aqui em si, deixa eu dar um zoom aqui, onde a gente teve aquele grande movimento corretivo do Bitcoin, quando a gente encontrou, né, aquela falta de demanda em si, o preço fez esse movimento corretivo, ele entrou em sobrevenda no RSI, e essa sobrevenda semanal no RSI, que é uma sobrevenda muito forte no gráfico do Bitcoin, marcou o fundo. Daqui em diante a gente voltou a subir, teve aqui mais uma correçãozinha, mas não foi para renovar fundo, e sim uma correção normal, onde o preço depois engatou aqui um movimento de alta bem mais acentuado em si. Nesse último bear market que a gente viveu lá em 2022, a gente teve um movimento corretivo, a gente teve aqui o vácuo no preço em si, onde fez o Bitcoin entrar também em sobrevenda. Depois que ele entrou aqui dentro dessa região de sobrevenda em si, teve aqui um movimento de alta, aqui um movimento corretivo, até que teve a quebra da FTX e fez um fundo abaixo do fundo anterior, falando de análise gráfica. Porém, quando a gente olha para o RSI, a gente pode perceber lá embaixo que o RSI fez um movimento oposto, ou seja, isso aqui é uma divergência bullish, que a gente chama. E nesse presente momento do mercado aqui,
em que a gente está, a gente teve aqui o movimento corretivo do Bitcoin, a gente teve aqui um vácuo de liquidez na análise on-chain e entramos aqui em sobrevenda do RSI. E agora a gente está aqui para viver dois cenários de mercado. Onde o RSI vai marcar o fundo, onde a gente vai marcar um fundo parecido com o que aconteceu aqui no ano de 2018, ou então algo parecido com o que aconteceu lá em 2022, onde a gente vai ter aqui um repiquezinho dos preços. Depois que esse repique aconteceu, a gente volta a corrigir, faz um preço abaixo dos 59 mil dólares para o fundo do Bitcoin, mas forma uma divergência bullish no RSI, igual foi em 2022, para depois a gente botar fim no bear market em si e voltar a subir. Porém, nem eu, nem você sabemos exatamente qual vai ser o próximo movimento que o Bitcoin vai fazer. A gente pode ter a nossa opinião, a gente pode ter a nossa expectativa, mas a gente não tem a certeza de qual é o próximo movimento que o Bitcoin vai fazer. E, infelizmente, né, o que eu mais estou vendo por aí são pessoas dando certezas para vocês do que vai acontecer com o preço do Bitcoin, do que vai acontecer dentro do mercado em si, pensando nos próximos movimentos. E, infelizmente, a grande maioria das pessoas está falando o seguinte, olha só, o preço do Bitcoin está aqui dentro dessa região aqui, em breve ele vai corrigir, vai perder os 59 mil dólares por unidade, e aí vai ser a hora onde a gente vai poder comprar barato de verdade. Eu até acho que isso realmente vai acontecer. Se você pergunta a minha opinião também ela é essa. Só que a questão aqui, ela é o seguinte, e se essa opinião estiver equivocada? E se essa opinião não estiver correta? Porque o que eu mais estou vendo as pessoas falando por aí é que o preço do Bitcoin vai cair abaixo de 59 mil dólares, a gente vai poder comprar muito mais barato, a gente não precisa se preocupar com esse movimento que está acontecendo nesse presente momento, nem nada do tipo. Aí você faz o questionamento para a pessoa da seguinte maneira: beleza, e se esse movimento não acontecer? Como é que você vai se posicionar? O que é que você vai fazer? Tendo possivelmente perdido uma oportunidade de comprar fundo de mercado. A grande maioria das pessoas não vão saber responder. Não vão ter uma resposta na ponta da língua sobre o que fazer, sobre como se posicionar, caso a opinião delas esteja equivocada. E lembre-se sempre, galera, sempre do que eu estou falando aqui para você. Você quer ser um vencedor dentro desse mercado? Você quer ser uma pessoa que vai ganhar dinheiro consistentemente com o decorrer dos anos? Você precisa ter uma estratégia de mercado que seja imune à sua opinião pessoal, porque a sua opinião pessoal não é uma certeza absoluta do movimento que vai acontecer, principalmente quando a gente fala do mercado de cripto, que quando você perde ou então você é pego por um movimento, você pode ter o seu patrimônio sendo destruído, dizimado pelo mercado em si. Imagina só, você está totalmente bullish com o preço do Bitcoin subindo forte e etc. E você tem uma opinião de que ele vai continuar subindo ainda mais forte, mas não tem um posicionamento, não tem uma estratégia para que, caso a sua opinião esteja equivocada e o mercado vira, e a gente sabe quando o mercado de cripto vira, ele derrete tão forte e tão rápido que todo o dinheiro que você ganhou vai embora e mais aquilo que você depositou. Então, está dentro do mercado financeiro e principalmente dentro do mercado de criptomoedas, mas não ter uma estratégia setada para todos os momentos do mercado, para ganhar dinheiro em todos os momentos do mercado, é um dos grandes erros que você pode vir a cometer. A grande maioria das pessoas está aí produzindo conteúdo, falando para vocês, não, o preço do Bitcoin está subindo agora, é uma armadilha, vai voltar a corrigir em breve, etc. E pior, tem pessoas falando isso aqui, por exemplo, tem pessoas falando isso aqui. Galera, é o seguinte, a gente está aqui dentro dessa região aqui, isso aqui é uma bandeira de baixa no Bitcoin, realmente pode vir a ser, tá? Não discordo, pode vir aqui a ser uma bandeira e etc. Ou sei lá o que mais o pessoal quiser chamar. Mas enfim, o que as pessoas elas estão falando? Vocês não precisam se preocupar com esse movimento, que a gente está dentro de um canal de baixa, tendência que o preço ele volte a cair, não precisa entrar em desespero, não precisa comprar, só fique olhando. E se o preço do Bitcoin vir a romper essa região aqui, fazer um pullback em cima dela e subir mais um pouco, aí sim você entra comprado, que a gente pode estar voltando para o movimento de tendência de alta do mercado em si. E eu já falei para vocês, galera, que muito
provavelmente isso aqui vai ser captura de liquidez para a realização de lucro dos grandes players. Porque, cara, a gente já passou um tempão aqui no canal, os últimos 2 meses, vendo tudo que estava acontecendo. Diante da análise on-chain em si, a gente viu aqui os players acumulando aqui mais de 2 milhões de bitcoins entre 60 e 70 mil dólares. A gente viu aqui o número de bitcoin na carteira desse pessoal subindo em mais de 1 milhão de unidades. A gente pôde acompanhar diante desse indicador posicionamento de ordem dos grandes players, segurando o preço e acumulando ativos quando as ordens deles eram capturadas. A gente viu que mesmo tendo essa compra massiva de Bitcoin por parte desses players durante os últimos 2 meses, estava tendo muita realização de prejuízo. E quem realiza prejuízo, as carteiras que estão realizando, a gente pôde ver que foram a carteira dos pequenos investidores, dos investidores de varejo, ou seja, o varejo vendendo, varejo se desfazendo, big player acumulando os seus ativos em si. E a minha opinião pessoal do Bruno, que eu já cansei de compartilhar aqui com vocês, é que o preço do Bitcoin, ele vai fazer aqui um ralizinho de alta, pode chegar até 77 mil dólares, pode romper, vir aqui até os 79, tentar fazer um pivô de alta, buscar 80, 82, e muito provavelmente quando chegar dentro dessas regiões aqui, próximo desses milhares de Bitcoins acumulados aqui nesse preço que a gente está vendo, o Bitcoin em si vai começar a ser realizado por quem acumulou aqui dentro dessa região. E aí, o pessoal que deixou de comprar aqui embaixo vai comprar aqui em cima, servir de liquidez para as baleias que acumulou aqui, realizar ainda mais lucro, e aí depois o preço vai voltar a corrigir. E esse pessoal que comprou aqui vai tomar um drawdown monstruoso dentro do mercado. E aí, provavelmente, a gente vai lá ver um novo fundo do Bitcoin. E nesse novo fundo do Bitcoin, essas pessoas que comprou aqui vão acabar capitulando e largando de vez o mercado por ter cometido mais um erro de querer seguir opinião alheia sem estratégia em internet. Se a pessoa tem uma opinião, mas não tem uma estratégia para estar bem em qualquer cenário, você deve ignorar aquela pessoa. Você deve perguntar para ela, bom, sua opinião é essa, mas e se o mercado fizer um movimento contrário do que você está fazendo? Qual é a estratégia? Como você vai sair dessa situação em si? Se a pessoa não sabe responder, você ignora essa pessoa, porque ela é uma pessoa exposta dentro do mercado de forma frágil e cedo ou tarde ela vai acabar quebrando. Se você depende de opinião convicta e correta para poder fazer dinheiro dentro do mercado, cedo ou tarde você vai acabar quebrando. E eu sei que, infelizmente, o que mais chama a atenção de você que está do outro lado consumindo conteúdo que é produzido na internet são pessoas que vêm com uma convicção extrema daquilo que vai acontecer, porque vocês estão em busca do santo graal dentro do mercado, da pessoa que vai acertar e cravar todos os movimentos e fazer a vida de vocês ser fácil e vocês se tornarem ricos, mas a verdade é que o mercado financeiro não funciona dessa forma e quem pensa dessa forma acaba cedo ou tarde virando liquidez. Eu posso dar aqui, galera, o meu exemplo aqui para vocês. Eu acredito aqui que o movimento que a gente vai estar vendo é o movimento aqui de repique do Bitcoin, que a gente vai chegar próximo dessas regiões aqui e o pessoal que comprou aqui embaixo vai estar realizando lucro aqui em cima e o preço ele vai voltar a cair. Esse aqui é o movimento que eu acredito que vai acontecer. Mas eu estarei de olho na análise on-chain para ver se essa opinião que eu tenho está correta, se ela vai se concretizar ou não. Porque se a gente chega nos 80, 82 mil dólares e não tem nenhuma realização de lucro dos players que comprou em 60, 70 mil dólares, eles continuam carregando as posições deles, a probabilidade do preço passar dos 82, dos 84, dos 86, dos 90, se torna muito alta. E o preço poder voltar em um bull market depois disso, também tem uma expectativa bem alta caso venha a acontecer. E se eles, em momento nenhum, vier vender tudo aquilo que eles acumularam, eu também não venderei. E hoje, o que eu acho que é uma posição de trade, pode virar uma posição de hold, onde eu vou ter comprado o fundo do mercado e vou ganhar muito dinheiro posteriormente com esse movimento que eu fiz. Mas agora, caso a minha opinião esteja correta, diante da análise on-chain, eu vou conseguir ver essa realização de lucro por parte desses players em si, em algum preço que eles desejam a vir realizar, vou realizar o meu lucro também, e provavelmente quando essa troca de mãos acontecer, o mercado vai ficar frágil novamente e vai voltar a corrigir. E caso
por exemplo, a operação que eu estou fazendo está dando certo nesse presente momento. Mas caso ela estivesse dando errado, era só eu estopar ela quando chegasse próximo dos 60 mil dólares por unidade, quando esses players mostrassem que eles acreditassem que eles estariam esperando por mais quedas dentro do mercado, e seguir o fluxo também, e depois poder comprar lá em 55, em 50, em 40, em 35, em onde for que o preço do Bitcoin viesse a buscar posteriormente. É isso que você você ser antifrágil e estar preparado para todos os momentos dentro do mercado. Agora, se você tem uma opinião, você fica posicionado apenas em cima da sua opinião, e essa sua opinião sua estiver incorreta, você não tiver uma estratégia para poder fugir desse momento, você vai estar sempre comprando o topo e vendendo o fundo. Repare só, as pessoas que estão hoje em dia dando uma opinião convicta para você daquilo que vai acontecer, falando para você, não compre nada agora que o preço do Bitcoin vai cair mais, que agora a gente está vendo uma armadilha dentro do mercado e etc. São as mesmas pessoas que quando a gente estava no topo, falou que o preço poderia subir mais. Eu, inclusive, fui uma das pessoas que falei que o preço do Bitcoin, quando estava em 126 mil dólares por unidade, poderia subir mais. Eu acreditava que ele iria subir mais, mas a minha estratégia em si já estava posicionada para que, caso a minha opinião estivesse equivocada, eu fosse estopado e não fosse pego por um grande movimento corretivo. Resultado, eu acreditava que nos 126 mil dólares o preço ia subir mais, não subiu, caiu de 126 para 80. O Bitcoin derreteu com muita intensidade. Sabe quantos por cento de stop eu tomei durante esse período? 2%. Por quê? Porque a minha estratégia estava setada, estava posicionada para que, caso a minha opinião estivesse equivocada, eu não fosse pego por um grande movimento corretivo. E se você trabalhasse dessa forma também, você teria evitado ser pego pela grande correção do bear market em si. Agora, o contrário aconteceu. Ao invés de eu perder dinheiro no bear market, eu estou fazendo o quê? Eu estou ganhando dinheiro. Por quê? Porque como eu não fui pego pela grande correção do mercado, eu tinha capital em caixa para poder seguir realizando operações e aproveitando de repiques dentro do mercado. Nesse momento, o meu lucro em pleno bear market é de 30%. Eu estou ganhando dinheiro, o pessoal da comunidade cripto está ganhando dinheiro. Quem me segue no YouTube, estava escutando o que eu estava falando naquele período, está ganhando dinheiro. Por quê? Porque estava preparado para qualquer cenário dentro do mercado. E é assim que você faz para poder ser um cara consistente, um cara vencedor, um cara que a longo prazo tira dinheiro do mercado e não perde dinheiro para o mercado em si. Então, se você segue esse tipo de gente, que quando a gente está no topo, só fala mil maravilhas para vocês, não passa nenhum tipo de estratégia, visão para você se posicionar em todas as estratégias, em todos os cenários de mercado em si, você está seguindo alguém frágil, que cedo ou tarde vai fazer você perder dinheiro. Mesma coisa no fundo. Se você segue alguém que fala, não, o preço do Bitcoin vai bater tantos e lá eu vou comprar. A pessoa não tem nenhuma estratégia para poder estar bem em qualquer cenário dentro do mercado do que venha a acontecer, saiba que cedo ou tarde essa pessoa vai acabar te prejudicando e levando você a perder grandes oportunidades ou então ficando preso em topo de mercado. Cuidado! Monitora. Sobre o movimento do Bitcoin aqui, né, nesse movimento aqui que a gente está vendo agora, a gente viu aí, né, o preço do Bitcoin está vendo, na verdade, o preço do Bitcoin tentando romper aqui com maior força aqui, essa região aqui em que ele travou anteriormente também, correto? A gente olha aqui para esse mapa de liquidação de mercado futuros, a gente vê que tem aqui liquidações para poder acontecer em 73.500, próximo aí até dos 74 mil dólares, e depois a gente tem mais liquidação lá na casa lá dos 76 mil dólares por unidade, certo? Então o preço do Bitcoin conseguindo ultrapassar essa região, provavelmente vai vir aqui nos 76 mil dólares liquidar essa galera. E aí pode ser o momento onde a gente vai jogar o preço ainda mais para cima, né? Enfim, enquanto a gente estiver nesse cessar-fogo entre o Irã e os Estados Unidos, a gente tem aí espaço para poder o mercado ficar mais otimista, a gente conseguir entregar mais movimentos, liquidação de players de mercado futuros que estão shortando e fazer o preço pegar aquele engate em si. Minha opinião é que o fundo de mercado não foi encontrado, mas caso ele tenha sido encontrado, eu estarei pronto para poder surfar o bull market em si com as posições que eu montei nesse presente momento achando ser de trade, se tornando posição de hold. Se você do outro lado não está posicionado dessa forma, se você do outro lado ficou só olhando esse grande movimento acumulativo aqui e não está aproveitando isso aqui de nenhuma maneira, seja para acumular pensando no longo prazo, caso esse movimento venha a ser um fundo cíclico, seja para fazer uma operação de trade, enfim, se você não está posicionado pensando em todos os cenários, você é
frágil dentro do mercado e cedo ou tarde vai acabar perdendo dinheiro, perdendo liquidez e algum dia vai acabar abandonando o mercado por não saber navegar aqui dentro. Caso você queira saber como que se navega aqui, caso você queira saber quando você deve comprar, como você deve se posicionar, qual estratégia você deve seguir, quantos por cento do seu capital você deve alocar, quais ativos você deve comprar, eu recomendo que você se torne assinante da comunidade cripto, porque lá dentro você tem acesso a tudo isso e muito mais. Se eu estou comprando um ativo, eu vou falar para você. Se eu estou executando uma estratégia, eu vou falar para você. E você vai conseguir obter o mesmo resultado em questão de porcentagem patrimonial que eu estou obtendo. Eu cresci o meu capital em 30% em pleno bear market, enquanto a maioria das pessoas está com queda de 50%, 60%, 70%, 80%. Por quê? Porque essas pessoas não estavam prontas para qualquer cenário dentro do mercado. Se você quer vencer, você precisa estar pronto para todos os cenários aqui dentro. Então, caso você queira fazer parte da comunidade cripto, no primeiro link na descrição do vídeo tem um site onde você pode clicar, entrar e verificar tudo aquilo que você vai ter direito se tornando assinante da comunidade. Lá dentro você também tem um desconto de R$ 1.200 para você poder fazer essa assinatura. Ou seja, de R$ 2.997 por R$ 1.297. Mas, opa, falei errado aqui. De R$ 2.997 por R$ 1.797. R$ 1.200 de desconto. Porém, caso você queira fazer sua assinatura por criptomoedas, a gente consegue um desconto ainda melhor para você. Para isso, basta você clicar no segundo link na descrição do vídeo, que é o link do meu time de suporte, onde eles vão estar lá para poder auxiliar você, tanto para dúvidas, caso você tenha dúvidas sobre o produto da comunidade, quanto também vão estar lá para poder te auxiliar, caso você queira fazer a sua assinatura através de criptomoedas. Como eu disse, é um pouco mais em conta para você que deseja assinar dessa forma. Estamos juntos, um forte abraço e até a próxima.